Quero convidá-lo a abrir a Bíblia no Salmo 63. Diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como a terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nós somos gratos ao Senhor por todas as ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Somos gratos pela semana que passou. Somos gratos pelo Teu cuidado, pelo Teu pastoreio, pela maneira como o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades, pela Tua presença e pelo conforto e ânimo do Espírito do Senhor em nossas vidas. Pai querido, queremos Te buscar ansiosamente nesta manhã. Desejamos ouvir a Tua voz. Queremos, ó Deus, Te prestar um culto que seja agradável ao Senhor. Portanto, Deus, que o Teu Espírito Santo nos capacite a estarmos Te adorando e Te exaltando e Te louvando em espírito e em verdade. É a nossa oração no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3, e eu convido você a acompanhar comigo a leitura desse texto. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Oremos. Pai amado, obrigado pela leitura do texto desta manhã. Peço a Ti que o Espírito Santo do Senhor, que nos deu esse texto, clareie a nossa mente, ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender os ensinos que aqui estão inseridos e que nós possamos também, com a ajuda do Senhor, praticar e obedecer, Pai. Nós somos privilegiados porque nós temos a Tua palavra, Senhor, da qual nós podemos estudar, aprender e praticar. É a nossa oração neste momento, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, o título da reflexão desta manhã é A Corrida Cristã. O autor de Hebreus apresenta a vida cristã como se fosse uma corrida, como se nós estivéssemos em uma corrida. Antes de nós adentrarmos os ensinos que nós temos aqui apresentados, eu gostaria de destacar algumas observações primeiras desse texto. A primeira observação é que a nossa corrida cristã teve início quando o Espírito Santo do Senhor trabalhou em nosso coração, levando-nos ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus e nos fazendo nascer na vida espiritual. Então, a vida cristã começa no momento a corrida cristã começa no momento da conversão. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, confia no sacrifício de Cristo como pagamento para os seus pecados, quando ele se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo de todo o coração na sua obra na cruz, dando resgate para a nossa alma, para a nossa salvação. Então começou aí. E quando vai terminar esta corrida cristã? A corrida cristã vai terminar quando o Senhor nos chamar, quando nós partirmos deste mundo, quando nós morrermos. Então estamos nesta corrida. Uma outra verdade que podemos tirar aqui
é que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, independentemente da idade, alguns entregaram suas vidas bem cedo, como crianças ou adolescentes, outros mais velhos, já adultos, nós trazemos em nossa vida uma sobrecarga de peso. E esta sobrecarga de peso, de alguma maneira, tem que ser removida da nossa vida. Então, a sobrecarga deve ser retirada. Depois nós vamos comentar o que seriam essas sobrecargas que nós devemos retirar. E outra verdade que podemos destacar é que na trajetória desta corrida, nós haveremos de enfrentar vários obstáculos. É como se fosse uma maratona. Nesta maratona tem subida, descida, reta, curva, enfim, várias situações diferentes e que nós devemos enfrentá-las e vencê-las. E a última verdade que nós podemos tirar aqui desse texto, nesta corrida, é que na corrida da carreira cristã, não existe um único vencedor. Na verdade, todos os que estão na corrida cristã serão vencedores, independentemente do lugar da sua chegada, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. O vencedor é aquele que irá completar a carreira. E todos nós iremos completar esta carreira. Portanto, todos nós seremos vencedores na corrida cristã. E o desafio que nós queremos deixar para esta manhã é que nós devemos correr com perseverança esta carreira cristã, independentemente das circunstâncias que nós enfrentaremos na vida. Nós devemos ser perseverantes em correr esta carreira. E o texto bíblico de Hebreus, neste capítulo 12, versículos de 1 a 3, esse texto apresentará algumas orientações de como nós podemos correr com perseverança esta carreira que nos está proposta, independentemente das circunstâncias que nós haveremos de enfrentar nesta vida. E a primeira orientação que podemos extrair do texto é que nesta carreira, nesta corrida cristã, podemos nos inspirar naqueles que já correram e já chegaram até o final. Hebreus capítulo 12, no versículo 1, ele diz assim, portanto, então ele está ligando esse texto que ele está escrevendo com o texto anterior. E o texto anterior, que é o capítulo 11 de Hebreus, fala sobre a fé e depois ele traz uma relação de homens e mulheres que viveram pela fé, que percorreram a sua carreira diante de Deus e se tornaram vencedores. Então ele diz assim, portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são estas testemunhas? São esses personagens bíblicos que foram citados, dos quais nós já trabalhamos um pouquinho na vida deles, e que agora eles são testemunhas. Eles já correram, já viveram, já partiram, estão na presença do Senhor, mas que o texto coloca como se eles estivessem como espectadores, como se eles estivessem na arquibancada, torcendo por nós. E ele diz, visto que nós temos que rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, então nós podemos nos inspirar naqueles que já correram, enfrentaram lutas, enfrentaram dificuldades, venceram obstáculos, passaram muitos deles por terríveis provações e se tornaram vencedores na sua carreira cristã. Então, quando nós olhamos para eles, eles venceram e nós também iremos vencer à semelhança deles. Então, nós podemos, nesta corrida, sermos encorajados, sermos inspirados pela vida,
daqueles que já percorreram esta trajetória e já venceram. A segunda orientação que nós temos no texto para corrermos a nossa vida cristã está na continuidade do versículo 1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, a segunda orientação que ele nos dá para corrermos de maneira desimpedida na nossa carreira cristã, nós devemos retirar todo o peso, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Que pesos são esses? Ora, vamos imaginar que eu estou usando uma calça jeans pesada, um sapato, uma bota de couro e uma camisa forte, um blusão. E eu sou convidado agora a entrar numa corrida. E outros estão vestidos de maneira adequada, de camiseta e de shorts e de um tênis leve. Com certeza, eu sairei no prejuízo porque eu estou com muita roupa. Eu não estou com as roupas adequadas para a corrida. Então eu tenho que tirar este blusão, esta camisa, essa calça jeans, tirar a bota, colocar um tênis adequado, um shorts e uma camiseta, para que eu possa correr desimpedidamente. Então, quando nós falamos do que nós temos que nos desembaraçar, são aquelas práticas que nós tínhamos em nossa vida que não eram condizentes com a palavra de Deus, que não combina com esta nova carreira que Deus nos deu, mediante o seu chamamento para fazermos parte da família de Deus. Pode ser práticas inconvenientes da nossa vida do dia a dia, em que nós devemos mudar, talvez algum vício que nós tínhamos, enquanto vivíamos no mundo, talvez alguma atitude pecaminosa que eu não entendia como sendo pecado, poderia achar até que fosse normal aquele estilo de vida que eu vivia ou que você vivia, porque uma boa parte da sociedade praticava estas coisas. E agora não, agora estamos na carreira cristã. O Senhor nos tirou do mundo, nos colocou na sua família, e estas práticas que nós tínhamos, que eram contrárias à santidade, pureza e justiça de Deus, devem ser tiradas de lado. Talvez algumas ideias erradas, alguma filosofia errada, que nós aprendemos na nossa sociedade, tínhamos aquela filosofia como algo correto, como algo normal, mas agora eu tenho que voltar a minha mente para os ensinos da palavra de Deus, e eu tenho que moldar a minha vida conforme a vontade e a direção de Deus, não conforme aquilo que eu acho correto ou certo aos meus olhos ou aos olhos do mundo. Sendo que aos olhos de Deus pode ser algum pecado, e pecado grave, que deve ser abandonado. Pode ser algum relacionamento errado que nós tenhamos e que precisamos agora mudar o nosso estilo de vida. Então nós temos que tirar todo o peso. É isto que o autor de Hebreus diz. Nós temos que mudar a nossa vestimenta. É o que a palavra de Deus diz, desembaraçando de todo o peso que nos assedia. A Bíblia fala que nós temos que deixar o estilo de vida pecaminoso e termos um novo estilo de vida que agrada e que honra a Deus. Nós temos que tirar práticas, ideias e relações que são contrários à palavra e à orientação de Deus para a nossa vida. A terceira orientação que o autor de Hebreus nos dá para corrermos desimpedidamente, com perseverança, a carreira que nos está proposta,
é que nós temos que manter o nosso foco, os nossos olhos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja no versículo 2, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, o nosso olhar deve estar na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos desviar os nossos olhos. A cruz de Cristo, a pessoa de Cristo, deve estar sempre diante dos nossos olhos. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso objetivo, Ele é o nosso exemplo maior. Nós não podemos colocar os nossos olhos na vida de pessoas, nós não podemos colocar os nossos olhos na vida de pessoas que são pecadores como nós, mas os nossos olhos devem estar fitos em Jesus Cristo. Ele diz: considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição contra si mesmo. Veja o exemplo de Jesus Cristo na sua carreira cristã. Primeiro, ele suportou a cruz. Então nós também temos que entender que na nossa vida cristã há momentos de sofrimento, e Jesus, ele suportou a cruz em nosso favor. Então a vida cristã não é fácil, não é simples. Há provações, há aflições. A Bíblia diz que quem quer seguir a Jesus Cristo, dia a dia, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, seguir Jesus Cristo é estar disposto a enfrentar dificuldades, lutas, mas nós haveremos de ter a ajuda de Deus para nós vencermos. A Bíblia fala que Jesus Cristo não fez caso da ignomínia. O que é ignomínia? É uma grande desonra que lhe foi infligida, uma humilhação, uma afronta, um agravo, um desacato. Então Jesus Cristo foi terrivelmente desacatado, ele foi humilhado, ele foi afrontado. E na vida cristã, nós não devemos temer a afronta, nós não devemos temer a humilhação. O mundo procurará de todas as maneiras nos humilhar, nos afrontar, porque os pensamentos do mundo são, na maioria deles, contrários aos ensinos da palavra de Deus. Nós podemos pensar, por exemplo, nos direitos que os homossexuais estão buscando. Eles não reconhecem que o seu estilo de vida é um estilo pecaminoso, é um estilo que desagrada a Deus, é um estilo que é contrário aos ensinos das Escrituras. E quando nós nos levantamos e quando nós dizemos a verdade acerca desse assunto, eles se opõem terrivelmente a nós. Eles tentam nos afrontar. E nós temos que enfrentar isto com firmeza no Senhor. Nós vemos muitos grupos hoje em dia, infelizmente até grupos que se dizem cristãos, que são completamente favoráveis ao aborto. Aquela ideia, meu corpo, minha vida. Mas a Bíblia fala, irmãos, que a partir do momento em que há uma concepção, a vida já está ali. E o aborto representa um assassinato daquela criança. E nós temos que defender os valores de Deus e da sua palavra. E quando nós defendemos, esses grupos que defendem essas ideias, eles nos afrontam, eles tentam nos humilhar, tentam dizer que nós estamos vivendo sobre um conservadorismo antigo. Quando a Bíblia fala, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, a Bíblia fala que Jesus Cristo não fez caso da ignomínia. Ele enfrentou as afrontas, as humilhações, e ele venceu cada uma delas. Então, nós temos que olhar para Jesus Cristo, né? O autor e consumador da nossa fé. E a última orientação
que nós podemos observar desse texto aqui, de como nós podemos correr livremente esta carreira cristã que nos está proposta, nós devemos considerar a vitória que já nos está assegurada em Cristo Jesus. Veja que no Hebreus capítulo 2, depois de ele dizer que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, que suportou a cruz, sofrimento, não fez caso da ignomínia, mas no final de tudo, diz o texto, está sentado à destra do trono de Deus. Então ele subiu aos céus, ele morreu, ele entregou a sua vida por nós, ele sofreu, ele pagou o nosso pecado, ele nos perdoou, ele foi sepultado, ele ressuscitou dos mortos e subiu aos céus e está à direita de Deus. Ele então venceu a morte, ele venceu o propósito pelo qual ele veio a esse mundo, veio buscar e salvar-nos da condenação eterna. Então nós temos que considerar, irmãos, que a vitória para nós já está assegurada na pessoa de Jesus Cristo. Ele venceu, ele já está à destra de Deus. E a Bíblia fala em João capítulo 15 que ele foi preparar lugar para nós, para que onde ele está, nós estejamos também no futuro. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no texto de Romanos, no capítulo 8, vejam o que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, diz acerca da vitória que nos está assegurada na pessoa do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. A partir do versículo 31, diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nesta corrida cristã, o Senhor é por nós. O Senhor Jesus está conosco. Não estamos sozinhos nesta corrida. A Bíblia fala que Jesus, antes de subir aos céus, ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o último dia da nossa vida, até o último segundo, até o nosso último expirar, o Senhor Jesus está conosco. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33, o Senhor Jesus Cristo também diz: no mundo passais por aflições. Nesta carreira cristã, nós passamos por aflições, nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, nós temos que vencer obstáculos. No mundo passais por aflições, mas olha, tem de bom ânimo. O Senhor Jesus Cristo disse: eu venci o mundo. E como Ele venceu o mundo, nós também venceremos, e nós já somos chamados mais do que vencedores. Portanto, irmãos, nesta carreira que nós fazemos parte, porque somos o time de Deus,
Nascemos para viver para a glória de Deus. Inspire-se naqueles que já correram e que venceram. Remova todo o peso, todo o pecado que procura te assediar e impedir que você corra livremente a carreira cristã. Mantenha o seu foco na pessoa de Jesus Cristo. Não tire o foco de Jesus Cristo. Lembram-se de Pedro, quando ele disse: Senhor Jesus, se és tu mesmo, manda-me ter convosco. E quando Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele colocou os olhos sobre a água, sobre a tempestade, e quando ele percebeu, foi distraído pelo vento, ele começou a afundar. Tirou o foco de Jesus. Então, que Jesus seja o foco da sua vida, o exemplo maior para você. Que Ele seja a sua maior inspiração. E, por último, considere que a vitória já te pertence. Basta apenas continuar perseverantemente correndo esta carreira cristã, porque você vai chegar. A sua chegada é certa. E não importa o lugar da sua chegada, mas o importante é que você vai chegar e você será e já é um grande vitorioso. Que Deus te abençoe, que você continue firme na sua carreira cristã, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Que Deus te abençoe.